Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de história aí do professor Renato, né, sobre a ascensão e queda do Império Napoleônico. Vamos lá? Do consulado ao império. Como a gente viu na Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela termina formando um consulado, né, com o golpe de Estado a 18 Brumário. O golpe de Estado foi dado pelos militares, tendo Napoleão à frente. Eles formam um tipo de governo dividido por três pessoas, que era Napoleão, Emmanuel Sieyès e Roger Ducos. Um mês depois, em dezembro de 1799, vai se formar uma nova Constituição. Essa nova Constituição só vai ter um primeiro cônsul, como se fosse o primeiro-ministro ou o cargo mesmo de presidente. E Napoleão vai exercer esse cargo. Então ele vai se transformar no chefe da República Francesa pós-revolução. O Napoleão vai fazer diversas transformações, né, em relação às mudanças que tinham acontecido na Revolução Francesa. Uma das mais importantes foi a reaproximação com o papado, com a Igreja Apostólica Romana, que está lá no Vaticano. Vai assinar um acordo, porém ele reaproxima, reconhece que a França é uma nação cristã. Porém, ele não devolve as terras da igreja, porque a Revolução, uma das coisas mais importantes da Revolução, foi ter se apropriado das terras da igreja e dividido para os pequenos camponeses, ou seja, fez reforma agrária, coisa que no Brasil até hoje não fez. Eles fizeram durante a Revolução Francesa lá na França. E o que aconteceu? A igreja volta a ser reconhecida, porém ela não volta a ter o mesmo poder que antes. E ela também não retoma a riqueza que tinha tido antes. Isso foi uma coisa importante na restauração napoleônica. Outra coisa tem a ver com o Código Civil Napoleônico. Em 1804, ele vai publicar um Código Civil no qual garante as liberdades individuais, liberdade de imprensa, de ir e vir, etc. A abolição da servidão, ou seja, acabou o feudalismo, a garantia da ordem pública, ou seja, ordens para manter a cidade organizada e segura, a tolerância religiosa, ou seja, por mais que o catolicismo, na verdade, seja a religião da maioria dos cristãos, as outras religiões não iam ser perseguidas. A igualdade jurídica entre os indivíduos, certo? Então não é mais os estamentos, o nobre e o clero têm mais direitos do que os servos, todos são cidadãos franceses, e a proteção à propriedade. Todas esses direitos, essas leis, liberdade individual, tolerância, são leis de interesse da burguesia e demonstram que Napoleão, ao invés de reestabelecer o absolutismo, o que ele faz é consolidar o Estado burguês para a burguesia. Então, o Código Civil Napoleônico, publicado em março de 1804, vai fazer isso. Outra coisa tem a ver o plebiscito, né? Junto aí com o Código Civil foi organizado também um plebiscito que vai declarar Napoleão imperador da França, ou seja, vai acabar o período aí, vamos dizer, republicano e vai transformar a França num império, certo? Não é a mesma coisa que o Estado absolutista, porém é um império. Napoleão era imperador. Aí tem uma medalha, né? Que vocês podem ver aí, Napoleão, seria Napoleão, Imperador dos Franceses. É uma medalha que tem a ver com a Legião de Honra, já vou falar sobre ela. Uma das coisas mais importantes que Napoleão fez foi consolidar o Estado moderno. Com Napoleão surge o Estado moderno. O absolutismo era um ensaio desse ensaio. Por que surge? Primeiro porque Napoleão delimita fronteiras definidas, fronteiras bem delimitadas, ou seja, a França vai até esse ponto e a partir daqui é outro estado. Nos estados absolutistas, nos estados nacionais absolutistas, essas fronteiras não eram tão delimitadas. Então acabava tendo conflitos por causa disso. Agora, com o Napoleão, essas fronteiras começam a ser não só delimitadas, como protegidas e vigiadas. A garantia da lei e da ordem em todo o território. Então, dentro do território nacional existe uma força especial, força policial, a Guarda Nacional, que vai
garantir a lei e a ordem no território. Há uma racionalização administrativa. O que seria racionalização administrativa? Por exemplo, no feudalismo e até no absolutismo, muitas vezes o rei ele cedia o poder aos condes, aos duques, à nobreza no geral, e a administração de uma região ficava a cargo deles. Então, os impostos, as leis, etc., era esses duques, esses condes, esses nobres que estavam na região e falavam. Agora, com Napoleão, vai ter uma administração para todo o território racional, que vai seguir as mesmas leis. Então não vai ser mais uma coisa, um nobre aqui decidir qual lei vai ter. Ele vai organizar, quando a gente fala racionalizar, a gente está falando estabelecer leis que sirvam para todo o território. É isso que o Napoleão vai fazer. Por último, ele vai fazer uma unificação que não é pequena, pessoal, que isso aí pode parecer besteira, mas é estabelecer a unificação de pesos e medidas, o metro, que a gente vai medir por metro, centímetro, etc. Imaginem vocês que antes disso, cada região da França utilizava uma unidade de medida diferente. Então você ia comprar ou vender um tecido, o preço que você ia aplicar era medido com, sei lá, em joules, centímetros. Então são medidas diferentes que eram aplicadas para cada região, e isso acabava dando um conflito, porque muitas vezes não se sabia nem transformar uma medida na outra. O que acontece? Ele vai estabelecer medidas que são oficiais. No Brasil, vamos seguir as medidas francesas, certo? Quilogramas para peso, centímetros para distância, altura, etc. Então isso vai dar uma racionalidade, certo? Principalmente uma importantíssima para o comércio. Tudo bem? Então, com essas medidas, Napoleão consolida o Estado moderno na França. Além de todas essas, ele vai criar uma nova elite e vai receber essas medalhinhas aí, que é a Legião de Honra, certo? E ela existe até hoje na França. São pessoas que são condecoradas por terem realizado coisas que são consideradas pelo Estado francês importantes. Então recebem essa medalha de honra e acabam formando uma elite. O que acontece? Essas pessoas não têm privilégio. Essa diferença com o absolutismo. Os nobres que, vamos dizer assim, recebiam honrarias do Estado, eles tinham privilégios no absolutismo. Aqui não, a única coisa é que você é reconhecido pelos serviços que você prestou à nação francesa. Porém, você não vai ganhar um salário por causa disso, você não vai ganhar propriedade, etc. Então, a Legião de Honra foi uma forma de, olha, existe uma elite intelectual, militar, política no país que tem a Legião de Honra, que é condecorado com essa Legião de Honra, porém eles não têm privilégio por causa disso. Essa é a diferença entre essa elite que vai surgir com Napoleão e a elite anterior, que tinha a ver com os privilégios da nobreza, do clero, etc. Vamos para as guerras napoleônicas, que talvez seja a questão mais importante aqui quando a gente pensa em Napoleão. Não é só a questão mais importante, a consolidação do Estado moderno é importante porque todos os estados que vão surgir depois disso vão se inspirar no Estado moderno francês. A França começa, o Napoleão, principalmente depois que ele se declara imperador, ganha o plebiscito, ele vai querer levar os princípios da Revolução Francesa, então as liberdades individuais burguesas, a propriedade burguesa, a abolição da servidão, a tolerância religiosa, vai fazer isso para os outros países. Então ele vai mobilizar o exército francês para impor isso na Áustria, na Alemanha, que na verdade ainda era Prússia, era vários reinos, na Itália, na Espanha, em Portugal. Então ele vai tentar fazer isso nesses países. Ele, além de levar os princípios da Revolução Francesa, ele vai fazer uma expansão territorial e militar. Né? Então ele vai ganhar territórios que ele vai anexar à França.
Então, e ele vai, ao anexar, também vai anexar exércitos, vai juntar, recrutar pessoas nessas novas localidades que tem para fortalecer o exército francês. Uma das medidas que a França vai fazer, porque as duas grandes potências são as potências que tinham feito, na Europa, logicamente, são as potências que tinham feito a Revolução: França e Inglaterra. A França, para conter o poder da Inglaterra, porque invadir a Inglaterra é um pouco mais complicado, se vocês lembram, a Inglaterra, desde da guerra com a Espanha, no final do século XVII, ela dominava os mares. A França não tinha uma marinha tão potente quanto a Inglaterra. Então, invadir a Inglaterra no século XIX tinha que ser pela marinha, e a França não tinha esse poderio. Para então bloquear o poder da Inglaterra, a França ordenou o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É que nenhuma nação europeia podia fazer comércio com a Inglaterra. Então fez um bloqueio. E a Inglaterra começou a ter que procurar novos mercados, porque a Inglaterra estava no início da industrialização e ela precisava de mercados. Então a Inglaterra vai fazer acordos comerciais na Ásia, vai expandir para fora da Europa. Porém, esse bloqueio prejudicou a economia inglesa, né? É uma disputa entre França e Inglaterra para ver quem dominava a Europa. A França ela vai ser a França vai ser derrotada, o Napoleão vai ser derrotado, principalmente na Rússia. Por que na Rússia? Porque a Rússia era, por um momento, ela aceitou o bloqueio continental, não fez o comércio com a Inglaterra. Porém, era a Rússia ela precisava. A Rússia era um país semi-feudal, com ainda muitas características do feudalismo, e não tinha indústria, não tinha indústrias, a produção era artesanal. E aí ela precisava de matérias, não só matérias-primas, precisava de produtos manufaturados. Então ela fez o comércio, desafiou a França e fez o comércio com a Inglaterra, retomou o comércio com a Inglaterra. Aí Napoleão ficou pé da vida, né, cara? Pô, como assim? Os caras vão retomar o comércio, tem que comprar da França, que tinha uma indústria bem incipiente, muito incipiente. A industrialização francesa vai começar principalmente nos anos 30, 1830, por aí, que vai ganhar uma industrialização mais forte. Da Inglaterra vem do final do século XVIII. E aí o que aconteceu? A Napoleão decidiu invadir a Rússia. Só que a Rússia tem aquela tática que vocês já devem ter escutado em outra aula de história lá no ensino fundamental, lá na aula do ensino fundamental sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o quê? Deixa os caras invadir e a gente vai retirando o exército. E aí, quando chegar no frio, certo? No inverno, esses caras vão tudo embora. E foi isso que aconteceu. Napoleão foi invadindo, tomando território, mas quando chegou no inverno, bum, foi perdendo a guerra. E aí, com perder na guerra, começou a haver revoltas nos países que Napoleão tinha invadido, na Espanha, na Itália, na Prússia, que foi derrotando aos poucos, certo, Napoleão. E Napoleão, ele foi obrigado em 1814 a abandonar o cargo de imperador e foi se isolar. Ele se isola, só sobe ao trono Luís XVI, que também não é muito bem visto lá na França, as elites, porque existe uma luta aí entre retomar o absolutismo e valer os princípios da Revolução Francesa, da burguesia. Napoleão, vendo a crise, vai chegar em março de 1815 e vai dar um golpe para retomar o poder. E quando ele retoma o poder, ele consegue ficar 100 dias. 100 dias até que ele vai cair na Batalha de Verdun, certo? Começa uma guerra civil ali interna à França, ele vai cair
E aí ele vai ser preso e vai ficar preso. Na verdade, ele vai viver isolado de novo, porém ele vai viver sozinho, vai morrer em 1821. E aí acaba a Era Napoleônica. Eu acho que o que é importante vocês reterem aqui nessa questão das guerras napoleônicas tem a ver principalmente com a expansão da Revolução Francesa. Napoleão, ele não, por mais que ele foi um imperador, governou com mão de ferro, ele expandiu os princípios da burguesia, a questão do comércio, a questão da igualdade jurídica, a abolição da servidão. Então, ele levou esses princípios da Revolução Francesa e reorganizou a Europa. Isso foi fundamental, certo? Aí tem a bibliografia para vocês, certo? Essa bibliografia aí que eu utilizei, que é a do livro didático. Tá bom, pessoal? E é isso, a aula de hoje, ó. Qualquer dúvida aí, só chamar.